E aí galera, Agatha é uma bruxa muito poderosa e experiente. Apesar dos feitos de nível planetário, não é muito de explorar a dimensão da sua magia. Ainda assim fica claro que é uma das maiores, porque é comum que os jovens com menos experiência peçam sua ajuda. Fica ainda mais evidente quando desfaz encantamentos com apenas um gesto ou pensamento. É excelente até para ensinar o que se faz no meio de uma batalha. O que já fez algumas vezes com a Wanda, que naquela época não era tão experiente como agora. Outro ponto que a torna perigosa é o fato de anular a capacidade de outra pessoa a acessar a magia, fazendo isso com o filho e os 7 de Salem de uma só vez. No começo da sua história tinha um tom mais assustador, com uma casa toda encantada, além de ser mentora de 2 dos seres mais poderosos do multiverso. Inclusive, quando foi queimada viva, a mulher voltou como espírito, ou seja, foram 2 vezes que ela morreu e mesmo assim continuou tendo acesso à dimensão principal. Mas o vídeo de hoje é sobre um ritual sinistro que realizou no 3º capítulo de Visão de 2015 e sua intenção era ver o futuro. Bom, o quadrinho dá informações sobre o protagonista como forma de deixar o leitor por dentro dos acontecimentos anteriores. Um androide composto de sangue e órgãos sintéticos foi criado pelo Ultron como uma arma de destruição, mas acabou se voltando contra o pai e virando o herói que conhecemos. Em certo momento construiu uma família com sua esposa Virginia e os filhos Vin e Vivi. Queria levar uma vida comum no subúrbio de Washington, mas as coisas saíram do controle e enquanto estava fora, o vilão ceifador atacou sua família, com sua filha ficando gravemente ferida. A esposa matou o vilão e disse que ele tinha fugido, pensando que o assunto tinha se encerrado ali. Vivi ainda lutava pela vida. Para a situação ficar ainda mais sinistra, começaram a chantagear a Virginia com um vídeo dela enterrando o corpo do ceifador. O quadrinho em questão começou com 2 meninos descritos como crianças modernas criadas em um mundo moderno. Antes de saírem de casa naquela noite, perceberam que não sabiam xingamentos para robôs, então pesquisaram na internet e encontraram várias opções. Mas foi quando começaram a arriscar a casa do Visão que Virginia segurou um deles, o fazendo desmaiar. Praticamente uma cena de filme de terror. Depois o quadrinho corta para ela falando com o marido no telefone, porque sentia que alguma coisa errada estava acontecendo. De repente, a atenção se voltou para a planta sempre florida, que foi um presente de Agatha para sua amada aluna Wanda, durante seu casamento com o Visão. A narração diz que mais tarde, a bruxa se tornou babá dos filhos da sua amada aluna, e viviam todos juntos, uma família feliz, com uma planta dessas na sala de estar. Tempos depois, as crianças morreram, Agatha morreu, Visão morreu, Wanda morreu, mas a planta continuou viva. Guias da Transia recomendam não comprar quando são vendidas em mercados abertos, porque provavelmente são rosas comuns com as pétalas pintadas. As verdadeiras são muito raras, porque só podem ser cultivadas nos inalcançáveis desfiladeiros sombrios do Monte Undagor. Infelizmente, essas recomendações são ignoradas porque os visitantes do mundo inteiro continuam comprando. A maioria não resiste ao mito, se lembrando das histórias das crianças famintas comendo as pétalas e vendo o futuro. Anos atrás, Agatha e Wanda estavam sentadas em um aeroporto internacional da Transia. Enquanto isso, observaram as pessoas retirando as plantas da mala e colocando na boca, esperando as visões. Mas tossiram e cuspiram toda a cor que saiu da flor, porque claramente não eram as verdadeiras. Aí que a coisa começa a ficar sinistra. Enquanto temos essas informações, podemos ver a bruxa dizendo que Eva não podia comer as pétalas, e enquanto a criatura se distraiu, com todo o cuidado, a bruxa tirou uma grande agulha do cabelo. Aí o quadrinho corta para o Visão visitando sua filha, o Homem de Ferro trabalhando para ajudá-la e, em tom de brincadeira, dizia que se desse algum problema, ia dizer que foi forçado a fazer isso. Os dois teriam que gerar uma grande quantidade de energia, e no fim das contas deu tudo certo.
Mas se tratando da Ébano, que quase dormiu confiando na Agatha, foi apunhalada com tudo e, como reflexo, saltou, tomou sua outra forma e atacou a bruxa que, por sua vez, perguntava qual seria a vantagem dela fazendo isso, o que é um tanto estranho, porque dificilmente alguém seria apunhalado dessa forma e não faria nada para se defender. Mas Agatha conseguiu acertar mais vezes até que não tinha mais como se levantar. A narração continuava dizendo que Agatha e Wanda dariam as mãos na saída daquele aeroporto. Como bruxas e guardiãs de sangue daquele reino, tentavam parecer sérias enquanto caminhavam. Wanda não aguentaria e apertaria a mão da sua mestra, e as duas começariam a gargalhar. As duas sabiam que se um turista, por milagre, conseguisse uma das flores reais, só existe uma forma de usar da maneira correta. A pétala deveria ser consumida 2 vezes. A primeira depois da fome e a segunda depois de assassinato. Vivi finalmente voltou para casa e todos pareciam bem. Horas depois, se preparando para dormir, o Visão contou para sua esposa que os heróis continuavam procurando o ceifador e a SHIELD também estava no meio dessa história, até que rolou um clima mais quente entre o casal. Porém corta e não podemos ver o que aconteceu depois. Por fim, Agatha continuou seu ritual e ele dizia que poucas são as culturas que comem gatos, mesmo elas não comem o estômago, já que esses animais costumam comer ratos, pombos e cobras, pequenas pestes que carregam pequenas pragas, mas também pode ter a ver com o gosto do estômago felino, que é amargo e metálico, um gosto que ficaria na garganta por semanas. Ainda assim, Agatha comeu. 1 mês atrás ela morreu e, como a maioria, sonhava com dias melhores, mas eventualmente os pesadelos vieram e viu o Visão coberto com o sangue dos heróis, Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men, todos mortos aos pés dele, inclusive a Wanda caída sobre as flores. Agatha voltou da morte com um grito e queria saber mais para entender o tamanho dessa ameaça. Terminou dizendo que sabia o endereço completo da família do Visão, enquanto apavorada com as visões do futuro. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. A Agatha Harkness, ao mesmo tempo que ajuda os heróis, tem um tom bem assustador. Aparentemente é aquela que tem coragem de fazer as coisas obscuras que a maioria dos feiticeiros do bem não tem. Então, apesar da gente saber que tem muita gente poderosa, eles raramente terão as mesmas atitudes dessa bruxa lendária. Podem deixar suas sugestões, porque tô sempre de olho, e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico, uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!